Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim tratar um tema aqui com vocês aqui no canal. Vocês sabem que meu canal eu gravo vídeo diversificado aqui, eu gravo sobre tudo. Então, hoje eu senti no coração de gravar esse vídeo para vocês, que é sobre timidez, sobre a vergonha, né, na hora de falar. Vou dar 5 dicas aí para vocês, para estarem ajudando, né, principalmente jovens, pessoas de todas as idades, né? Porque não importa a idade que você tem, em algum momento da vida você vai precisar falar em público para alguém, seja em qualquer coisa que você vai fazer, no trabalho, na escola, na igreja, em sociedade, em qualquer lugar você vai precisar falar em público e às vezes a gente fica travado, a gente fica com vergonha. Vocês devem achar assim, né, que eu por ter a coragem de abrir um canal, gravar vídeos, que eu sou uma pessoa que eu não tenho timidez nenhuma, mas eu tenho sim, gente. Eu só não tenho vergonha de falar aqui na frente da câmera. E mesmo assim, antigamente eu tinha muita vergonha de falar até na frente da câmera, sozinha com a câmera, né? Então, gente, hoje eu vou estar dando umas dicas pra vocês, né, que super funcionou comigo. Depois eu vou contar algumas histórias pra vocês, né, das questões de timidez que eu já passei, porque eu sou professora também da Escola Bíblica Infantil, né? E eu dou aula para crianças entre 9, 10, 11, 12 anos, por aí. E aí, gente, eu tinha vergonha de falar até na frente das crianças que eu dava aula, sabe, gente? E isso era tipo uma vergonha muito, muito grande. Eu não conseguia falar perto de alguém. Exemplo, se fosse para me dar aula e outra professora tá do meu lado, eu já perdi o raciocínio, não conseguia dar aula direito, me embolava toda, perdi os assuntos que eu tava falando. E depois eu passei a traçar estratégias não só para a escola bíblica na qual eu dou aula, mas desde muito antes, desde que eu entrei para o mercado de trabalho, que eu comecei a fazer curso, eu comecei a bolar essas estratégias, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E vocês sabem, gente, que hoje em dia, se você não for uma pessoa pra frente, se você não for uma pessoa que fala, que expõe o que você é, que sabe se expressar direito, a gente não consegue nada, né? A gente não consegue passar numa entrevista de emprego, a gente não consegue passar num curso, porque a gente tem que estar sempre se apresentando para alguém, certo? Então hoje, gente, vamos falar sobre isso. Então a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, gente, é estudar o assunto que vocês vão falar. Exemplo, eu tinha muita timidez na hora de falar sobre a Bíblia. Quando eu ia falar sobre a Bíblia para alguém, se eu marcasse para dar um testemunho na igreja, e eu tivesse que falar alguma coisa da Bíblia, eu ficava super, super, super com vergonha, eu não conseguia. Outra coisa que eu tenho muita timidez também é falar em microfone, mas isso aí é uma coisa à parte, sabe, gente? Eu, quando vou dar meu testemunho, falar alguma coisa da Bíblia, eu falo com a minha voz normal mesmo, porém eu falo bem alto. Eu falo para todas as pessoas ouvirem. Eu não tenho vergonha de falar alto, sabe, gente? Então eu falo. E aí, então, gente, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é vocês dominarem, vocês estudarem bem o assunto que vocês vão falar. Exemplo, se for na faculdade, vocês forem apresentar um trabalho, estude bastante o trabalho que você está fazendo, porque o que gera insegurança na gente, o que gera timidez é o medo de errar, é o medo de não conseguir apresentar o trabalho direito, é o medo de falar coisa errada. Então isso vai gerando a timidez na gente, né? Porque a gente só tem vergonha, a gente só tem timidez daquilo que a pessoa não sabe falar. Agora, já pensou quando você domina um assunto, você não fala ele claramente para qualquer pessoa, você não consegue explicar, se a pessoa te faz uma pergunta, você não consegue esclarecer as dúvidas da pessoa, se você tem conhecimento sobre o assunto, certo? Então, gente, quando vocês forem apresentar um trabalho, já aconteceu comigo na empresa que eu trabalhava, que eu apresentava um programa, que o nome era Programa 5S, eu fazia parte da equipe da qualidade. Então, gente, eu tinha que passar para todos os novos colaboradores que iam entrar na empresa sobre esse programa, né, que fazia parte da empresa. E eu tinha muita vergonha de falar no começo. Por que eu tinha vergonha de falar no começo? Porque eu nunca tinha falado sobre aquele assunto.
e eu não tinha um conhecimento, o meu cérebro não estava acostumado a falar sobre aquilo. Então, na hora, eu começava a tremer, eu falava coisa, pulava parte importante. Só que isso, gente, vocês têm que ter na cabeça de vocês que a primeira apresentação que a gente faz, a primeira vez que a gente fala em público, a gente nunca consegue dar o nosso 100%. Isso vai melhorando ao longo do tempo. Então, gente, o importante é fazer, tá? O importante é fazer. E aí, gente, já aconteceu também na igreja. Quando eu estava dando aula, eu perdi o raciocínio, não consegui dar a lição, porque de início, gente, era eu e uma professora substituta, então eu não conseguia dar aula na frente dela, do lado dela. Por quê? Porque eu não dominava muito bem o assunto, mas depois que eu passei a estudar a Bíblia, que eu passei a estudar a fundo a lição e trabalhar isso em mim, sabe? Trabalhar a minha mente, passar a pensar sobre o assunto. Gente, tem uma coisa no meu olho. Quando eu passei a pensar, sabe, você estuda e fica pensando sobre aquele assunto, então você acaba fixando e sabendo falar sobre aquilo, porque quando você tá gravado na cabeça, você consegue falar para qualquer pessoa, né? Quando você decora, quando você sabe muito. E, gente, uma coisa muito importante também para quem tá iniciando, né, a ensinar, a falar, a dar palestra, a dar aula, a dar alguma coisa que tenha vergonha de falar assim, o importante é você fazer um esboço, um pequeno esboço, né, do que você vai falar. Claro que na hora que a gente vai falar, a gente fala o que a gente entendeu sobre o assunto, certo? O que você sabe sobre o assunto. Mas é importante você frisar os tópicos para você poder não se perder, para você não pular as partes importantes. Então você vai colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Você pode até levar uma caneta na hora que você for falar, para você ir marcando, né, as partes que você já falou. Gente, não é vergonha nenhuma. Principalmente se você for novo ou for até mais velho, né? O importante é que você tá começando a falar sobre aquilo, então ninguém vai ficar te julgando se caso você esteja ali com a sua canetinha riscando. Até pessoas que são que já tem muito conhecimento, elas fazem um pequeno esboço do que vão falar, gente. Então é bom a gente fazer isso para a pessoa não poder perder o raciocínio. E caso perca, porque eu também sou aquele tipo de pessoa que se passar uma pessoa diferente perto de mim, eu já perco o raciocínio. Ou se entrar alguma pessoa na sala na hora que eu tô falando, eu já perco o raciocínio. Então essa questão de passar para o papel tudo que você vai falar ajuda muito na hora de você apresentar. O número 3 que eu tenho para dar para vocês, gente, é pegar tudo que você vai falar, ler no papel, depois você vai pegar e vai passar isso para alguém. Ou então você pode até fazer uma mensagem de áudio, igual eu faço no meu celular às vezes quando eu vou falar sobre um assunto que eu tenho assim, que eu fico pensando, será que as pessoas vão entender o que eu tô falando? Será que eu vou passar a mensagem que eu quero passar? Então o que eu faço? Primeiramente, eu faço uma mensagem de áudio, eu gravo o áudio de eu falando, explicando tudo, né? Começando lá do começo, explicando tudo, o desenvolvimento, e guarda essa mensagem. Não lê na mesma hora que você tá falando. Exemplo, você acabou de falar, não lê naquela mesma hora, porque a sua mente tá achando que tá tudo perfeito naquela hora. Você deixa dar um tempo. Exemplo, se você for estudar de manhã, quando for à noite, é que você vai ouvir o seu áudio, porque aí você vai conseguir ver todos os erros. Ou então, gente, vocês chamam o irmão de vocês, alguém que gosta de escutar, né? E fale isso para essa pessoa. Ou então, gente, fale em voz alta, explica para você mesmo, fica explicando, né? Conversando com si mesmo, explicando tudo, como se você estivesse falando para uma multidão. Entendeu, gente? Isso ajuda muito a perder a timidez na hora de falar, porque aí de tanto você falar, você já vai ter mais segurança na hora que você for falar o que você quer, gente. Porque eu não tô falando da timidez, do medo de falar para as pessoas, não, sabe? Do medo de, tem muita gente, eu sou tímida, eu tenho vergonha de mim. Não, eu não tô falando dessa questão, eu tô falando da questão de ter insegurança na hora de passar o assunto, tá entendendo, gente? Não de a vergonha da gente mesmo, porque às vezes a pessoa tá lá, né, na frente falando com um montão de gente, e aí você fica, estão olhando pra mim. Eu tô com vergonha disso, eu tô com vergonha daquilo, eu tô com a mão tremendo. Tem gente que fala em microfone, eu tô com a mão tremendo, vão olhar pra mim. Não tô falando dessa vergonha do físico, tô falando da vergonha
de não passar, não esclarecer sobre o que você tá falando, tá? E a dica número 4 a gente acaba, né, gente, se cobrando muito na hora que a gente vai falar sobre um assunto. A gente quer sempre dar o 100%, a gente quer sempre falar aquela, sabe, você viu alguém falando assim, você quer falar, você quer que as pessoas fiquem esclarecidas sobre o assunto que você tá falando. Não é isso que acontece com a gente? Mas, gente, fala o que você sabe, fala o pouquinho que você sabe. Com o tempo, gente, você vai aprimorando essa questão de falar, de se expressar, de dar o seu melhor na hora de falar, de fazer com que as pessoas compreendam o que você está falando, gente. Não é na primeira vez que você vai conseguir isso, não. Isso aí é ao longo do tempo. Então, dê o seu melhor e entenda que as pessoas também não vão julgar vocês, porque é a primeira vez que vocês vão estar falando, mesmo que não seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira. Isso vai melhorando ao longo do tempo. Gente, eu falo por experiência própria. Antigamente, eu tinha muitas paranoia comigo mesmo na hora de falar. Hoje em dia não, gente, eu já penso assim, gente, eu vou dar o meu melhor, eu vou falar o que eu sei, não tem como eu fazer além da capacidade do que eu posso, eu vou tentar dar o meu melhor. Pronto, fiz. Isso foi o meu melhor que eu pude dar. Entendeu, gente? Se a pessoa entendeu bem, se não entendeu, me pergunta que eu vou esclarecer, mas assim, eu vou com o intuito de dar o meu melhor. Aquilo foi o meu melhor. E as pessoas se julgar, gente, é um problema das pessoas, tá entendendo? O importante é você passar a mensagem que você quer passar. Dica número 5, gente, tire da cabeça que as pessoas estão olhando pra você. Tire da cabeça quando você for falar pra muita gente, né? Exemplo, se você for pregar pra alguém, falar no meio de muita gente, tira da cabeça que as pessoas estão olhando pra você. Ai, todo mundo tá olhando pra mim. Ai, eu vou ficar parada assim, olhando pra frente, olhando lá pra porta, falando, olhando pra porta. Não, gente. Quando vocês forem falar sobre um assunto, vocês olham bem na cara de todo mundo que tá falando. Fala como se você dominasse aquele assunto, sabe? Como se você soubesse de tudo, como se, sabe? Age assim, gente, porque isso ajuda muito. E nem sempre, gente, as pessoas que estão ali estão olhando para nossa aparência. Isso é tudo psicológico, isso é tudo coisa da nossa mente, gente. Não tem ninguém reparando. A gente pode até ter alguém reparando, né, no nosso jeito, mas as pessoas vão reparar mais no que você tá falando, porque elas estão ali para te ouvir. Se for numa empresa, os colaboradores vão estar ali para quê? Para te ouvir. Se for numa igreja, as pessoas vão estar ali para te ouvir. Se for numa escola, os alunos estarão ali para te ouvir. Então, eles não vão prestar atenção no que você é, porque eles já viram na hora que você entrou. Eles vão prestar atenção no que você está falando, se o que você está falando é coerente. E, normalmente, gente, quando a gente vai ensinar para alguém, quando a gente vai falar para alguém alguma coisa, nem sempre a pessoa sabe totalmente, domina aquele assunto. Claro que dá um nervosismo. Exemplo, se eu for pregar na minha igreja, um exemplo, né, gente, que eu também tenho muita vergonha. Se eu for pregar na minha igreja, que o pastor estiver lá, claro, o pastor estudou teologia, ele sabe muita coisa da Bíblia, eu vou ficar o quê? Cheia de vergonha, cheia de medo de falar alguma coisa errada, certo? Mas imagina uma pessoa formada em teologia que começou agora. Ela vai lá falar, não é porque o pastor tá ali que ela tem que se intimidar, não. Ela tem que falar como se ela dominasse o assunto. Entendeu, gente? E pensando sempre assim, eu dei o meu melhor. E nem sempre todo mundo que vai estar ali vai dominar sobre o assunto. Então, quando você for falar sobre um assunto, gente, perde a timidez. Não deixa que a timidez tome conta de você, não. Quando te chamarem pra ir, hoje, aqui na empresa você precisa se apresentar, você precisa dar uma palestra para 10 pessoas, para 20 pessoas. Não fica pensando muito, não. Eu vou pensar se eu vou pensar se eu posso. Não, gente, pega, vai na frente, vai e fala. Porque depois que você pega, vai lá pra frente e fala, você já deu o primeiro passo. Agora é só falar, gente. É igual quando alguém me dá alguma oportunidade. Exemplo, quando eu viajei pro Ceará, eu recebi a oportunidade de dar meu testemunho lá. Gente, se a pessoa tivesse me avisado antes, com certeza eu teria ficado, me tremendo, né, com medo. Mas na hora que a pessoa chamou, eu falei assim, não, eu não vou. Aí no outro dia eu falei assim, gente, eu não posso continuar assim. Eu tenho que ir falar. Eu tenho que falar das maravilhas que Deus fez. Gente, eu tô dando só um exemplo.
mas isso realmente aconteceu, tá? Aí eu peguei, gente, no outro dia eu me posicionei, eu falei assim, eu vou. Não importa o que eu vou falar lá na frente, o importante é que eu vou. Peguei, fui lá, gente, e quando chegou lá, tudo fluiu. Aí eu digo, viu, se eu não tivesse ido, viu, se eu tivesse me acovardado, é igual numa empresa que vocês estejam trabalhando, vou precisar falar alguma coisa, gente, sempre esteja à frente. Quando algum curso, alguma coisa, sempre seja aquela pessoa que tá ali na frente. Não deixa que as outras pessoas façam as coisas por vocês, não. Não deixa que as outras pessoas apresentem o trabalho por você. Não deixa que as outras pessoas... Claro que o trabalho é em conjunto, mas tem aquela pessoa que sempre fica mais tímida ali no canto. Ah, não, deixa meu amigo falar, deixa a pessoa que quer falar, falar. Não, sempre tome a frente, vá lá e fale. Gente, porque isso prejudica muito a gente no futuro. A gente fica com aquela timidez, isso ali vai bloqueando. E quanto mais você vai falando, mais você vai aprendendo a falar, se expressar, e as palavras vão surgindo na hora. Tá entendendo, gente? Então não se acovarda na hora de falar. Vai lá na frente, dê o primeiro passo. Depois que você estiver lá, gente, você vai ter que desenrolar alguma coisa para falar, não é isso? E o importante é dominar o assunto. Isso aí é a coisa mais importante, é o primordial. Dominar o assunto, estudar sobre o que você tá falando, para você poder ter segurança de falar, né? Porque como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu não sei? Claro que eu vou ficar tremendo, vou falar a coisa errada. Mas a partir do momento que eu domino um assunto, que eu sei do que eu tô falando, que eu tenho certeza, isso aí tudo vai fluir bem melhor, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijão. Tchau, tchau. E se vocês gostarem desse assunto, comenta bastante aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeo falando sobre esse assunto.